amigos telespectadores, você que nos assiste aqui pelo YouTube ou pela TVC Gazeta, bem-vindos a mais um Minuto Escola. E sabe por que de tanta empolgação? Porque o programa anterior foi um sucesso, foi revigorante, foi informativo e hoje, é claro, nós não poderíamos, conforme prometido, deixar de dar continuidade àquele tema que chamou a atenção. Recebemos dezenas de mensagens de pais, de alunos, de estudantes do ensino médio, falando, poxa, que legal, e não teve como a gente fazer Aluno de Alta Performance 2, a segunda etapa. Bom, nosso programa passado nós falamos um pouco sobre a neurociência e a epigenética, me corrija se eu estiver errado. Foram dois temas que pegou bastante. Aí, recapitulando, nós falamos sobre a importância da autodisciplina, a importância da atividade física, a importância da alimentação e da organização. E hoje eu estou aqui novamente com elas, Juliana Severiano, psicopedagoga e diretora escolar, e Isabela Crespi, tá certo, né? Crespi. Me corrija, Isa. Isabela Crespi, que também é coordenadora escolar. Nada como especialistas do tema para aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Juliana e Isa, bem-vindas novamente. Obrigada. A mais um Minuto Escola. Muito obrigada. Vamos continuar esse tema, então? Com certeza. Bom, Isa e Juliana, disciplinas e hábitos, né? Existe alguma diferença? Se tiver, qual a diferença? Existe, só que um é totalmente ligado ao outro. Então, a disciplina, ela vai gerar o hábito, né? Hábito é algo natural, é algo automático que a gente tem e é frequente. A disciplina é algo que você se propõe a fazer. Então, você sabe que você precisa fazer, você vai lá e faz. O hábito, naturalmente, ele é difícil de conquistar. Então, você precisa da disciplina para que as suas atitudes virem um hábito. Então, você toma atitudes porque você precisa, para que elas virem atitudes naturais. Então, um leva ao outro. Perfeito. E nós falando de alta performance, né? Até que ponto, falando de pais de alta performance, né? Até que ponto o pai tem que ter disciplina e colocar disciplina, e até que ponto deixar autonomia para o estudante, para o filho, para o aluno? O pai ele tem que observar, porque a autonomia é uma conquista. Conforme o aluno ele for conquistando, o pai pode ir. É aquela coisa, né? De você liberar a chave do carro para um filho seu que tirou carta. Né? Você vai dando aos poucos e vai dando a corda e vai puxando a corda. Então você vai mensurando, né? E vai medindo ao ponto que as coisas vão acontecendo. Eu acho que os pais, eles ensinam e vai, né, contornando. Então, igual a Ju falou, solta um pouquinho, puxa de novo. Solta um pouquinho, puxa de novo. Deixa eu dirigir, não deixa, empresta o carro, não empresta. Claro, ensina, ó, é assim, isso é o bom pra você. Então, vai fazendo, vai impondo. A hora que você vê que tá indo rolando, deixa ele um pouquinho sozinho pra sentir que o que você tá ensinando tá sendo efetivo, né? Existe uma máxima da liderança que eu acho que se aplica muito bem, que até a gente aplica, né, na escola que a gente dirige, que é eu faço e você observa. Isso. Aí depois, Isa, como que é? Você faz, eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. E aí você faz e eu observo. Eu acho que se aplica muito bem isso em casa, sim, com os filhos, né? Com certeza. Porque assim, eu para conseguir monitorar e acompanhar o João, por exemplo, eu tive que fazer a agenda dele e colocar junto com a minha, né? Até o ponto que eu acredito que ele vai ganhar autonomia, né? E vai conseguir trabalhar com a sua própria agenda. Sim. Então eu acho muito importante essa máxima, essa dica, né? Segundo ponto, eu quero pedir a contribuição de vocês sobre alguma dica prática para o aprendizado, né? O que vocês poderiam trazer para nós, para as pessoas que nos assistem, sobre alguma dica de maneira prática? Eu queria falar um pouquinho sobre a Barbara Oakley, que ela é coautora de um livro que chama Aprender a Aprender. E nesse livro, ela conta que ela tinha um desempenho muito baixo em matemática e ciência na fase escolar. Ela tinha muita dificuldade. E na vida adulta, ela começou a desenvolver um método, né? E ela usou a neurociência para poder ajudar ela.
E ela caracterizou a aprendizagem nas seguintes dicas, assim, né? Ela pegou e falou que às vezes a gente empaca no exercício e a gente não consegue sair. E a gente fica insistindo e às vezes acaba fazendo errado. E ela foi vendo como que o cérebro funciona. E ela disse, nesse método, que o cérebro ele funciona em 2 turnos. 1 hora é o modo muito focado e depois ela tem um modo difuso. Então, a gente fica focado e de repente a gente tem um modo difuso. Se a gente não tiver um modo difuso nesse momento e alternando com o focado, a aprendizagem ela não se consolida. Por isso, quando a gente faz uma caminhada, a gente sai para viajar, a gente anda de carro, de bicicleta, a gente está com a mente mais relaxada, a gente tem uma ideia, né, que a gente remete àquilo que a gente estudou e aí a gente começa com clareza a entender. Ou depois de uma noite de sono. Então, se você tiver, né, com essa dificuldade, né, com uma dificuldade em algum tipo de aprendizado, você tem que levar em conta esse modo focado e esse modo difuso para poder alternar. A segunda dica é não deixar para estudar de última hora. Porque quando você tem uma nova aprendizagem, se você não faz um exercício, se você não revê, logo aquilo se perde. Porque como o cérebro funciona? O cérebro ele faz as sinapses, né, que são as ligações ali, né, eles começam a ligar os neurônios para aquele novo caminho de aprendizado. Só que se você não reforça esse caminho, o que acontece? Ele vai nascer no mato de novo. E aí você vai perdendo aquele caminho. Então, qual é o ideal? O ideal é que você estude, né? Pegou aquele conteúdo, entendeu, depois você reveja durante a semana, vai revendo e essas sinapses elas vão ficando cada vez mais fortes e aí você consegue adquirir de fato a aprendizagem. Outra dica que ela deu, né? Uma terceira dica que eu achei bastante importante é você... Por exemplo, você tem uma matéria para estudar e você está muito difícil lá em matemática. Fica ali, coloca uma meta, porque você também tem que ter a sua disciplina. Então, você coloca a tua meta de 25 minutos estudando aquele conteúdo específico. E daí daqueles 25 minutos, você percebe que não está indo, você alterna com outra matéria. Vai para geografia, vai para história e você depois retoma o mesmo conteúdo que você está com dificuldade. Então, assim, permitir se relaxar, né? Uma pausa, tipo, vai ver a geladeira, olha o que tem para comer, olha na janela, brinca um pouquinho com o cachorro e volta. Então, é isso que as dicas dela eu achei muito bacana. Muito bom, muito bem colocado. Eu fiquei até assim com o queixo caído aqui. Uma aula, né? Ai, que orgulho de você. Mas não saia daí, permaneça com a gente. Daqui a pouquinho eu vou jogar aqui a pergunta-chave, né? Para pais, mães e alunos. Atenção, daqui a pouquinho nós falaremos: existe rotina perfeita? Não respondam agora, porque essa pergunta vai ser a chave para a gente encerrar com chave de ouro. Mas antes disso, eu quero agradecer os nossos parceiros do Minuto Escola, empresas que acreditam na educação e por isso incentivam a gente a falar sobre educação, né? Que é ela, a Ágil Solar, energia solar e fotovoltaica. Eu também não poderia deixar de agradecer aqui meu amigo Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, ele que fez essa obra de arte aqui, por exemplo, no meu estúdio, e também Arelo Decor, tá? E claro, não poderia deixar de agradecer os colégios Judá e Severiano. Vamos então seguir aqui. Eu quero aqui abrir agora um momento de reflexão, porque nós sabemos que seguir uma rotina é algo que dá trabalho, precisa de um planejamento, um planner, uma organização. E nós sabemos que crianças, jovens e adultos possuem grande dificuldade. E eu quero dizer para você aproveitar aqui e falar que rotina é um hábito também, fazer um planejamento é um hábito e quanto antes adquirido, melhor é, né? O que eu quero perguntar agora para vocês duas é o seguinte: existe algo que possa ajudar os pais na hora de manter os horários e atividades diárias? Existe, e isso não só para as crianças, mas como para os adultos. Constância, eu acho que essa é a palavra-chave, é você manter, mesmo com a dificuldade, mesmo... hoje eu estou cansada. A gente sabe, nós que somos pais, às vezes a gente está cansado e é difícil
você estar cansado, ver a sua criança também cansado, mas ainda assim ter que manter uma rotina. Dá aquela dosinha. Dá aquela dó, mas não, tenha constância, né? A disciplina leva ao hábito. E não coloque grandes metas. Isso serve para tudo que a gente for fazer na vida. A gente não pode colocar metas inalcançáveis ou metas muito grandes, porque nós somos seres humanos e a gente se decepciona se a gente não atinge. Então, trace com o seu filho pequenas metas. Deixa a meta aberta. Aí, quando bater a meta, a gente dobra a meta. Mas tenha pequenas metas. Porque quando você tem pequenas metas, essa criança... ela vai conseguir atingir mais facilmente e ela vai se animar para ir até chegar a algo maior. Então, olha, filho, a sua meta essa semana é estudar geografia todo dia 15 minutos. Você vai ler um texto. Gente, parece algo simples, mas só dessa criança conseguir bater essa meta, ela já vai ficar muito mais animada. E aí você vai aumentando. E aí você vai chegando a um objetivo maior, que é, por exemplo, estudar durante 1 hora todo dia. Mas tenha pequenas metas para que crie aí uma endorfina, né? Tenha um prazer em fazer. Porque a decepção, ela desanima. E falando aqui, Isa, a gente já tratou isso em outros programas também, mas eu acho que é sempre bom a gente reafirmar. Quando a criança não tem uma meta, uma organização, ela acaba se embrulhando no marasmo de não fazer nada e no fundo ela sabe que ela tem aquilo para ser cumprido. Sim. E isso desencadeia várias coisas, como ansiedade. Sim, com certeza. Né? Então eu acho muito pertinente a gente reforçar isso. Quando tem meta e rotina, a criança também ela vai entendendo quais são os limites que ela consegue ultrapassar. Isso dá muita autonomia. Porque a gente está criando os nossos filhos, né? A gente está ajudando os nossos alunos para que eles possam ser emancipados, né? Para que eles consigam ter a sua liberdade. Porque a gente quer adultos que consigam fazer as coisas, que consigam ter sua própria vida, que consigam sair de casa, que saiam da barra, né? Dos pais e das mães. Né? Que eles voltem para nos visitar, mas que eles não morem lá para sempre. Exato. Então tudo isso vai trabalhando a criança para isso, né? Para voar. Olha aquela águia ali que tem ali no fundo, pense nisso. Sim, é verdade. Então, na verdade, a organização ela é um agente crucial para você que quer que seu filho tenha alta performance e para você adulto que também queira ter alta performance, né? Falando assim com crianças, assim, só para completar, o bom de trabalhar com crianças é a previsão do que vai acontecer. Então, assim, estabeleça uma rotina com o seu filho, explique para ele e mostre para ele tudo o que vai acontecer. Assim, ele não vai gerar uma ansiosidade do que assim, mas e se eu não estudar? E depois? O que eu vou fazer depois? Não. Filho, você vai estudar aqui meia hora, depois você vai tomar um lanche. Ou a rotina fica tão bagunçada da casa pra mãe que a criança ela estuda o dia inteiro e não estuda nada. Exato. Vem aqui, menino, vem estudar. Aí coloca na mesa. Mas ele tá ali só passando um tempo. Não quer, ele acha que depois ele não vai brincar, que a vida dele é só estudar, ele não tem prazer naquilo, aí sai, levanta, daqui a pouco senta de novo, o momento que era pra ser meia hora começa a se tornar 2 horas. Aí começa a ficar pesado, fica desgastante. Ele já desanima. Aí, gente, é uma bola de neve. É uma bola de neve. E por falar nisso, é normal, pai, mãe, atenção. Seu filho às vezes vai fazer uma birra, ele não quer estudar, mas é claro, ele vai preferir estudar ou jogar videogame? Ele vai preferir estudar ou jogar bola ou brincar com os amigos? E outra coisa... É claro que a brincadeira é muito mais atrativo para a criança, mas por isso que é importante a persistência, né? Porque tenha certeza, a hora que seu filho cumprir aquilo que é dever dele, né? No final das atividades, ele vai se sentir melhor. E entra também na questão que a gente tinha comentado, que é a disciplina dos pais, né? A birra nada mais é do que a forma de se expressar da criança. Principalmente mais novos, eles não entendem muito o que está acontecendo. Então, eles não querem estudar e eles não entendem o porquê que eles estão com raiva disso. E a birra nada mais é do que uma forma. Isa, sobre isso, realmente. É que, às vezes, tem muita... Como que eu falo? Teorias que as pessoas falam assim, mas eu não vou recompensar meu filho com um momento prazeroso ou com alguma coisinha que ele goste, né, lembrar de um chocolatinho, qualquer coisa, né, que ele gosta daquele momento porque ele tá estudando, porque estudar é obrigação.
Só que você vai explicar isso para uma criança de 8, 9 anos, que ela não entende coisas a longo prazo. Isso não faz sentido para ela. Né? O momento dela, o time dela é diferente do nosso, que a gente consegue compreender uma meta a longo prazo. Elas não entendem assim. Então, você tem que fazer estratégia, sim, principalmente para aquela criança que está com dificuldade em certas matérias, para que ela consiga ter um interesse naquilo. O reforço do comportamento positivo para uma criança, ele é muito mais importante do que a bronca, que é um reforço do comportamento negativo. Sim. Então, quando você reforça um comportamento negativo, isso quer dizer dar bronca, isso quer dizer chamar atenção, isso é um reforço do comportamento. Você está colocando em ênfase o comportamento da criança. Reforçar o comportamento positivo é muito mais importante e traz uma evolução muito maior. Claro, a gente tem que chamar atenção, a gente tem que colocar os limites e ensinar o que é negativo, mas principalmente reforçar o que é positivo. Aqui está rolando um papo cabeça, né? Semanalmente, aliás, né? Cada semana melhor que a outra. Tudo sobre o universo da educação. Então você que queira continuar recebendo esses conteúdos, não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Além da TVC Gazeta, também rola esse programa no YouTube. E cada vez que a gente publicar um vídeo falando sobre educação, se você se inscrever e apertar o sininho, você será notificado e ficará por dentro das novidades. Cada semana profissionais da área falando sobre empreendedorismo, educação, a importância do empreendedorismo. Só uma coisa que eu queria salientar aqui é que às vezes a forma de dar essa bronca, né, que a Isa falou, né, se você chegar e, por exemplo, uma criança fez um texto e está com muitos erros de português, e você chegar para ela, de repente ela está no 3º, 2º ano e já for pontuando para ela ali, ela vai se frustrar, ela não vai querer escrever mais, ela vai perder porque o que ela fez não é bom. Agora, se você chegar e falar, filho, a ideia é muito boa, mas a gente precisa corrigir isso e isso, vai lá, você consegue. Olha a diferença. Dá muita diferença. Ô Isa, e falando nisso, cronograma de estudo, o que é? Né? Porque às vezes a gente passa para os pais e parece que é um negócio muito difícil. O que é um planner? Como fazer ele? Você poderia exemplificar? Claro, é muito legal prática? Essa pergunta, Bruno, porque até aqui no Colégio Dai Severiano a gente começou a implementar, né? O outro coordenador, Osmar, ele começou a implementação dessa rotina de estudo com o Fundi 2 em ensino médio. E o que é esse cronograma de estudo? É um trabalho 100% individual. Então foi chamado aluno por aluno em sala e entendendo como que é a rotina desse aluno. Porque para nós aqui, a gente até falou muito no programa passado, a gente tem que entender toda uma vida do aluno para que ele possa estar aberto a receber o melhor conteúdo que a gente tem a oferecer. Então, nós fomos aluno por aluno, entender como que é a rotina, chega em casa tal hora, almoça tal hora, qual que é seu momento de estudo, quanto tempo você tira para estudar, quanto tempo você tira livre. Isso entra na rotina de casa. E a rotina de estudo nada mais é do que estabelecer horários e metas de estudo durante todo o dia. Então, segunda-feira eu tenho aula de matemática, português e física. Então, eu vou chegar em casa, vou pegar essas tarefas e já vou estudar a tal horário. Esse é o planner que a gente começou a aplicar no Fundi 2 e médio. E a gente agora está trazendo como sugestão também para o 5º ano, para que a gente possa até conhecer mais sobre os nossos alunos, entender como que é a rotina deles e ajudá-los a se organizar. Deixa eu dar uma olhadinha no planner. Então aqui nós temos, como a Isa falou, os dias da semana, né? Isso. Aí ele coloca aqui o horário que ele sai do colégio, o colégio a gente não coloca. Isso. Né? Aí começa almoço e aqui segue a rotina dele. Nós temos alunos de outra cidade, então assim, por que é individual? Nós temos alunos que, por conta de ser de outra cidade, chega mais tarde, almoça mais cedo, almoça mais tarde, tem atividades extracurriculares, tem futebol, tem alguma coisa. Então, a gente entra na rotina do aluno com uma sugestão de estudo diário. Diariamente. Né? Isso é muito bom, gente. Aqui já inclui, inclusive, outras atividades, né? Isso. Caso ele tenha. A gente ajuda o aluno a se organizar com os seus estudos. Muito bom, Isa. Isso é demais. Estamos chegando então agora na reta final, infelizmente, né? E agora com aquela pergunta-chave, né? Que eu joguei a isca agora há pouco. Então, existe a rotina perfeita? Ju, responde isso pra nós. Não tem como ter uma padrão, né? É como a Isa estava falando agora, tem gente que mora fora.
é para cada família, para cada realidade, mas precisa ser feito. Você precisa entender qual é a tua realidade. Não precisa ser a do vizinho. O vizinho ele pode acordar às 7 da manhã e aí o vizinho malhou 7h30 e daí ele fez tal coisa e já comeu um almoço vegano não sei que horas e já fez tanta coisa durante o dia, né? Não, você não tem que olhar pro vizinho, você tem que olhar pra você, porque aquilo vai fazer bem pra você e ver qual é a realidade da tua família, da tua casa, do teu filho ou dos teus filhos, tem gente que tem mais de um, né? E ver como funciona, porque às vezes esse mais de um você tem que fazer uma para um e uma para outro. Não são a mesma pessoa, por mais que tenha a mesma criação. Verdade. Então é muito individual e muito pessoal. E eu tô aqui pensando também, como rotina perfeita, imprevistos podem acontecer também, né, Isa? Sim. E aí a importância e a gente volta na palavra-chave: constância, resiliência. Hoje você teve um aniversário, você foi dormir mais tarde, saiu da sua rotina, amanhã você volta da rotina desde o começo. Como se nada tivesse acontecido. É como na dieta, né? Você pode comer o bolo, 1, 2, 3 e vai. Você come seu bolo, mas amanhã você acorda e come seu ovo normalmente. E importante também um pouquinho mais de sacrifício, né? Quando acontece de quebrar a rotina. E não desistir. Não deu certo aquela rotina? Faz outra. Não desiste. A gente entra que a rotina perfeita é aquela que existe a rotina. É a rotina que existe. Infelizmente eu vou ter que me despedir agora desse meu momento de lazer, porque para mim é um momento de lazer, não só trabalho. É uma coisa que eu gosto, falar de escola de educação e ver toda essa adrenalina. É um universo amplo, né? Como eu sempre digo, a gente pode falar de tudo, mas eu gostaria de agradecer a doce participação de vocês duas, profissionais incríveis, no qual eu me orgulho em trabalhar junto. Obrigada. Juliana Severiano, Isabela Crespi. Obrigada. Muito bem-vindas ao Minuto Escola e obrigado pela participação. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador, para o Minuto Escola desta semana.